Thank you. Thank you. Este é o Imersão Offshore. Imersão Offshore é um programa que surgiu em nossos corações para que nós possamos compartilhar conteúdos offshore com a sociedade. As pessoas que têm dúvidas sobre o offshore, né? Alguns falam trabalhar embarcado, podem dirimir suas dúvidas através da nossa programação. Meu nome é Robson Berdeville, eu sou radiooperador offshore com experiência há 20 anos. E eu estou aqui com a presença do meu amigo e irmão supervisor Carlos Maciel, que tem muito mais experiência do que eu, que é muito conhecido no mundo offshore. Então, nós estamos unindo nossas forças para que você atinja sucesso total na sua vida profissional, na sua vida offshore, ok? Seja bem-vindo, Carlos Maciel. Gostaria que você falasse um pouco. É difícil falar um pouco, né? Porque é muita experiência, então vai falar bastante. Mas eu gostaria que você fizesse uma introdução para que os irmãos e irmãs, pessoas possam entender um pouco sobre a vida offshore. Primeiramente, eu sou muito feliz e gratidão é a palavra, porque Deus colocou no teu coração um propósito muito importante para mostrar para as pessoas um trabalho tão importante sobre o trabalho da vida de um embarcado, da vida offshore, ou seja, de um mundo diferente. Na realidade, pode dizer que são um mundo diferente. São um mundo diferente. Exatamente. E eu já posso começar dizendo que meu nome é Carlos Maciel, eu sou técnico de petróleo, minha formação é química, segundo grau em química. Eu jamais imaginei que um dia iria trabalhar offshore. E quando eu começar dizendo que são duas coisas que a vida nos propõe. Uma coisa é chamada sonho e outra coisa é utopia. O sonho nós podemos realizar, utopia nunca. Então, para muitas pessoas que acham que a utopia é trabalhar, é offshore trabalhar, que é muito difícil, que é algo assim que para gênios, para pessoas, não, nada disso não. Eu também pensava assim. Eu comecei minha vida offshore em 1979, como radiooperador Robson. Meu irmão era da Petrobras, ele queria me inserir no mundo offshore. Meu irmão já era engenheiro. Em 79 eu tinha 13 anos. Garoto, né? Então eu comecei exatamente a trabalhar como radiooperador numa empresa de perfuração. Uhum. Eu achei muito estranho embarcar uma plataforma, também falaremos sobre isso, né? Sobre plataforma semi-submersível, plataforma flutuante. Nós chamamos de Ilha de Ferro, né? Tem até um filme sobre isso. E primeiro embarque, eu muito novo, e aquilo foi muito estranho para mim. Primeiro embarcar um helicóptero grande com 20 e poucas pessoas. Uhum. Foi, para jovem, né? Emoção. Mas quando chega a bordo... Aventura. Aí, aventura, que chega a bordo, você vê a realidade. Aquele mundo complexo de tubos, tubulação, equipamentos, barulho. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo? O primeiro contato foi algo assim, é surreal. Ouvir falar é uma coisa, agora você vivenciar é outra coisa diferente. Uhum. E quando eu cheguei, exatamente, quando me convidaram para ser radiooperador, eu não falava uma palavra em inglês. Olha. Então, existem dois radiooperadores. O do dia, que fala inglês, que tem todos os contatos, e o da noite, que vai simplesmente manter o contato. Então, a primeira barreira a ser vencida foi o inglês. Idioma. O idioma. Que lá eram americanos. Hey, man! What's your name, man? E eu não sabia praticamente nada. Mas eu primeiro tinha que me acostumar com o ambiente. A plataforma que balança. Tinha que saber realmente que cada função. Eu tinha que conhecer primeiramente, o mais importante, as regras de segurança, o que fazer numa emergência. Então, exatamente isso. Então, quando você for adentrar em um mundo
nesse mundo offshore, imergir, ou seja, mergulhar nesse mundo, você tem que, primeiramente, conhecer. Antes de você entrar, você tem que conhecer. Eu vou contar mais adiante, realmente, algumas experiências, exatamente, sobre pessoas que tinham medo de embarcar. Tinham medo, achando que é perigoso, que ia explodir, exatamente isso. Mas exatamente vou mostrar para vocês que quando eu comecei em 79 como radiooperador, eu procurei saber sobre segurança e depois o que é perfuração. Você tem que conhecer o que você trabalha, tem que conhecer. E já digo para vocês que querem emergir nesse mundo, nesse emergir, você primeiro tem que conhecer, tem que gostar. Quando falou em perfuração de poços, aquilo me agradou. E aí eu procurei saber como é que perfura um poço de petróleo. Será que é igual furar um poço de água aqui na Terra? Eu comecei a estudar, e na época não tinha Google, não tinha nada disso. Estou falando, 1960, não tinha nada disso. Então, de livros, buscar livros, exatamente isso. Eu digo para você, o conhecimento só adquire estudando. O conhecimento você tem que estudar, você tem que se dedicar. Então, comecei a ver que era perfuração, até começar como radiooperador. E aquilo tudo para mim foi algo muito novo. Aí começa aquele negócio de trabalhar 2 semanas longe de casa e 2 semanas em casa. Era algo diferente. A sua escala era 14, 12 por 14 dias. No começo, né? Acho que até hoje, né? Hoje em dia tem escala 14, escala 21, escala 28, escala 42, as que eu conheço. Né? Me parece que tem escala 60, tem pessoas que embarcam 6 meses e ficam 1 mês em casa. Então, assim, para começar, para que você comece a entender o mundo offshore, existem vários pontos que nós vamos compartilhar aqui, mas a escala pode ser 14, Sim. 14 por 14, 21 por 21, 28 por 28, 42 por 42. Então, é necessário que você se prepare psicologicamente para ficar 14 dias embarcado, 21 dias embarcado, 28 dias embarcado, 42 dias embarcado. Isso é do perfil de cada um. Cada pessoa tem uma mentalidade, cada pessoa tem um tipo de família, cada pessoa escolhe o que é melhor para si. Entendendo que, se você puder se adaptar a qualquer tipo de escala, será muito melhor. Agora, se você fala, eu só trabalho 14, você perde oportunidades de 21, de 28 e de 42. Certo? Certo. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, você precisa estar preparado para tudo, mas cada pessoa tem o seu perfil. Agora, a questão idioma foi muito importante, mas eu gostaria que você reafirmasse que você entrou sem falar inglês. Sem falar inglês. Olha só, tá vendo? Sem falar inglês. É possível entrar sem falar inglês. Sim. Então, eu trabalhava à noite. E as atividades, mais importantes eram de dias. Ou seja, o salário era maior. Eu não quero falar sobre o salário, né? Outro assunto depois. O salário era maior. Calma, nisso não, deixa para depois. O salário era maior, mas o mais importante de tudo aí, que as atividades mais importantes eram de dia. E à noite eu simplesmente estava lá como se fosse cuidando. Um ou outro barco que chegava, e mesmo assim, quando chegava o barco, por exemplo, uma plataforma que trabalhava chamada Perrote 77. Aí o barco chamava Perrote 75, this is Master Champion. Aí eu só sabia falar, yes, Master Champion, Perrote 75, e agora? Aí, hold on a second. Aí corria, chamava alguém, o tradutor. Aí acordava o tradutor, né, para vir falar com o barco. Olha só, tinha um tradutor embarcado. Às vezes tem, né? Na época tinha. Aí o almoxarife era também tradutor. Então tinha que chamar o almoxarife de madrugada, eu sabia falar, yes, this is Perrote 75, hold on a second. Aí chamava, o cara vinha. Ele gostava que ganhava extra. Mas aquilo tudo eu falei, não, mas eu sempre assim, gostei muito. Não, peraí. Aí comecei a ouvir. Eu falei, não, eu quero aprender inglês. Então,
Quando você realmente tem que colocar no coração que você quer aprender inglês, você quer se desenvolver, você não quer ficar estagnado naquilo. Nós temos que ter o desejo de crescer, não somente offshore, mas em todas as carreiras. Você não pode ficar parado, você não pode ficar nem nessa, você tem que se mover. Porque hoje em dia o mercado mudou. Vou falar sobre isso mais na frente. O mercado mudou. É diferente. Então, eu tive que aprender a falar inglês, Robson. Tive que aprender a falar inglês. Muitas vezes nós falamos assim, nós offshore, você precisa falar inglês. A pessoa, não preciso falar inglês. E aí está um exemplo. Para que você se desenvolva no offshore, o inglês é importantíssimo. Não é o mais importante, mas é muito importante. Então, você precisa do seu conhecimento técnico, que nós vamos falar em outros programas, mas você precisa aprimorar o seu inglês. Entenda que é importante. Eu falo inglês fluente. Então, graças a Deus, nós estamos nessa jornada já há 20 anos, estendendo o nosso salário. Antigamente, o Chico Anísio falava, né, que professor e o salário, né? E nós podemos dizer offshore, salário, Opa, você não viu nada. Mas entenda que para que você atinja sucesso total, o idioma é importante, ou idiomas. Por quê? Porque nós estamos num ambiente de 60 pessoas, 150 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, dependendo da embarcação, dependendo da plataforma e dependendo do projeto, pessoas de várias nacionalidades. E nós sabemos que inglês é o idioma universal, né? Que você se comunica em inglês. Eu já trabalhei numa embarcação, não vou dizer o nome, já trabalhei numa embarcação que estava lá. O idioma dessa embarcação é o inglês. Então, o espanhol falava inglês, o filipino falava inglês, o brasileiro falando inglês, o americano, claro, falando inglês, o inglês falando inglês, o escocês falando inglês, o português falando inglês, o indiano falando inglês. Por quê? Nós sabemos que inglês é o idioma universal e facilita as comunicações. Nós não vamos conseguir desenvolver todo o assunto hoje, né? Esse é o objetivo, ter vários programas falando sobre esse assunto. Né? Hoje é uma introdução, né? Mas observe que Carlos Maciel, o supervisor, ele se esforçou para aprimorar o seu inglês. E aí, ele chegou a um nível tal, depois de 40 anos, né? 40 anos. Ainda estou trabalhando, já. Estou trabalhando aí, né? Chegou a um nível tal que o último contrato dele foi na Coreia. Coreia do Sul, ano passado. Coreia do Sul. Um ano lá, praticamente. Então, não vamos falar sobre salário aqui, isso é sigilo, né? Mas, com certeza, alguém que vai trabalhar num contrato internacional não ganha pouco. Então, eu gostaria que você entendesse que, para chegar a esse patamar, é necessário conhecimento técnico, experiência e o idioma. Como é que você vai trabalhar num contrato internacional se não falar inglês? Então tá bom, vou ficar só no Brasil. Ué, amém. É um desejo seu. Está se limitando, né? Você está se limitando. Está se limitando. Aí. Não se limite. Não há limite no mundo do petróleo. Quanto mais você... foi meu caso. Eu comecei como rádio operador, em 79. Eu falei o inglês, radio operator. Aí era assim, radio operator. Radio operator. Yes, sir. Então, e aí com 3 meses, no terceiro embarque, eu arrumei uma encrenca com o intérprete. Por que encrenca com o intérprete? Porque eu comecei a estudar em casa e no trabalho à noite, assim, pouco trabalho, comecei a estudar inglês, comecei a formular perguntas e respostas, né? Como me chama radio operator? Que eu faço? Quando o barco chegar, o que eu falo com o barco? Eu comecei a pesquisar. Como é que eu respondo? Como é que eu respondo? Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. E aí, no terceiro embarque, à noite, eu lembro até hoje, muitos anos atrás, o Tupuxa entrou na sala de rádio e eu falei assim, Good morning, Mr. Ian Baldwin. How are you today? E ele olhou para mim assim. Oh my God, man. What's going on? Eu falei, how is the drilling today? How is going? How far we are from our target?
what beat are we using now? He said, come on, amazing. Man, what's going on? Hey, what's going on? I want to go ahead. I want to grow up. If I want to grow up, I need to develop the English. Eu estava só começando Very o momento good, ali. very good. Então, para vocês, veja bem, rádio operador. E ele fez uma proposta para mim. Você pode chegar a ser tu puxa. Aí começou a falar as carreiras, no perfuração, né? Aí começa como Rustabolt, né? O homem de área. Depois vem o Derek Mann, né? Que é o plataformista. Yes. Depois vem o torrista. Depois vem o driller, que é o sondador. Depois vem o assistant driller, assistant soldador. Depois assistant do puxa. E depois tu puxa, que é o último. Aí ele falou, você pode chegar até lá. Mas para isso tem que ir seguindo a carreira. Eu falei, mas rapaz, aí quando eu fui ver... Bom, para mim, na perfuração, não foi. Eu não sou uma pessoa tão forte, a perfuração exige um pouco, já falar para você, perfuração exige realmente. Não tanto hoje. Uma coisa é falar para vocês: evolução tecnológica. Isso aí. Eu sou grato a Deus, porque eu comecei. Todo o trabalho era feito manual. Você tinha que fazer as coisas. Abrir, fechar a chave flutuante na mão, era trabalho pesado, era lama em cima da gente. Hoje em dia, não, a perfuração hoje em dia está tudo praticamente com tecnologia, né? Tudo agora é hidráulico. É o robô que pega o tubo. O turista tinha que ficar acima da tubulação, lá, lançava o cabo. Quando eu lancei, eu vi lançando o cabo, puxar o tubo para cá, fechar. E era muito pesado. Final do dia, os torristas, que nem o Robson. Olha o muque do Robson. Não fui torrista, não. Foi torrista não, mas olha o tamanho. Radio operator. Né? Dá pra ser torrista. O camarada forte pra caramba. E eu falei, mas com a carcaça que eu tenho, como é que você é torrista? Falei até brinquei que tu puxa. Can I escape some phases? No way. Some level? Can you go straight away to be a driller? Or to be... No way. Can I go ahead to push? No way. You have to follow step by step. For me, not possible. Not because physically I'm limited. I'm limited. Okay. Mas, exatamente isso. Então, em 79, eu tive a primeira oportunidade de entrar exatamente em um local onde eu sou apaixonado. Produção de petróleo. Production. Teve um concurso em 1980, em janeiro de 1980, para a Petrobras. Meu irmão falou, estuda. É a tua oportunidade de vida. Então, estude. Eu estudei. Exactly. Quantas vagas tem? Sei lá, 200 vagas. Aí eu falei assim, coloquei na minha mente. 200? Não, só tem 199, que uma é minha. Very good. Uma vai ser minha. Boa essa. Uma vai ser minha. Uma vaga vai ser Uma vaga vai ser minha. E não deu outra. Quando nós dedicamos, nos esforçamos e temos um target, um alvo, nós temos um objetivo, nós dizemos, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Passei no concurso. Olha. Petrobras. Dia 2 de julho de 1980, estava eu assinando, lá em Macaé, o contrato com a Petrobras. Função auxiliar de produção de petróleo. Vocês imaginem minha felicidade? Auxiliar de produção. Eu ia auxiliando a produção de petróleo. Mas o que é a produção de petróleo? Exatamente, nós estamos preparando um trabalho, né, Robson? Né? Um trabalho sobre isso. Quando o Robson me convidou, passamos o final de semana desenvolvendo esse trabalho. Vamos montar uma apresentação em hotel, não é isso? Você vai falar sobre isso agora? Quer falar sobre agora? Fala. Nós vamos montar uma turma. E essa turma, o objetivo dessa turma é aprofundar de uma forma de imersão de 3 dias, onde nós ficaremos em hotéis, faremos essas palestras em hotéis no Rio de Janeiro, em Macaé, durante 3 dias de imersão, onde nós vamos passar conteúdo, material, né, informações e vamos trocar experiências com os melhores profissionais que você possa imaginar do mundo offshore para o seu desenvolvimento, para o seu sucesso total. Nós já temos uma certa idade, né?
Marcel, quantos anos você tem? 67. 67. Eu tenho 59. Vou fazer 60 anos. Então chegou a hora de nós compartilharmos as experiências e conteúdos e impartarmos isso para a sua vida, transferir isso para a sua vida, para que, quando nós aposentemos, você seja o profissional bem-sucedido no mundo offshore. Essa é a proposta, para que você cresça. Né? Nós vamos inserir nesse projeto o inglês, Sim. né? As experiências, os cursos necessários para você trabalhar. Vamos formar parcerias também com empresas, parcerias com empresas, desenvolvimento offshore, né? Conexões offshore. E eu digo para você, eu não vou falar de valores agora, porque não há necessidade, mas eu digo para você. Todo investimento que eu fiz valeu a pena. E todo investimento que eu fizer valerá a pena. Então eu digo para você, todo investimento que você fizer valerá a pena. Para a sua carreira profissional, para o seu sucesso total, para a sua família, para a sua vida profissional. Uma das coisas, Robson, que me chama a atenção é que eu já estou vivendo essa experiência, né? Depois de um certo tempo, eu trabalhei no embarcado e eu já estou fazendo treinamento já há alguns anos, Robson. Inclusive mesmo, sendo ex-Petrobras, já treinei a equipe da Petrobras lá em Macaé. Aquilo que eu aprendi é maravilhoso repassar para as pessoas, né? Eu aprendi isso, né, como cristão, né, que o inimigo pode tirar tudo da gente, mas conhecimento nunca vai tirar o que nós aprendemos. Exatamente. Né? É isso que eu quero mostrar para as pessoas. Exatamente. E tenho me dedicado a partir de 2002, praticamente, que eu tenho trabalhado em treinamento. Repassando isso, primeiramente. Primeira experiência internacional foi Angola, em 2002, 2006, em treinamento. Trabalhei passando Angola, em Angola, só para produção, tratamento de gás, compressão de gás, tudo isso. É exatamente essa ideia, né, desse treinamento que devemos passar para as pessoas 3 dias e falar sobre o que é uma plataforma submersível, o que é uma GCAP, o que é um FPSO, falaremos tudo, mostraremos vídeo, mostraremos o funcionamento da plataforma, com a tecnologia da IA, como é que funciona, como é que a plataforma flutua, como é que você lastreia para um lado, lastreia para o outro, como é que você bota água na plataforma, tira tudo isso, eu vou mostrar, porque se você quer ser um profissional, escute bem o que eu vou falar. Você tem que ser operador? Não, tem que ser o operador. O que vai diferenciar o mercado hoje é o que você pode oferecer para a empresa, o que você vai dar para a empresa. Tem muita experiência sobre isso, porque depois eu tive a felicidade de ser 3 anos. O primeiro ano eu fui auxiliar de produção, depois de operador de produção, né? 3 anos, fiquei 2 anos como operador de produção e tive a felicidade de que em 3 anos abrir um concurso interno na Petrobras e eu passar de operador para supervisor. E desde então, a partir de, estou falando, 83 até agora, sempre fui supervisor. Hoje na Petrobras nós chamamos de COPROD, coordenador de produção. Era a minha função na Petrobras. Antes de saí da Petrobras e comecei a entrar em outros mundos. Agora, voltando um pouco sobre plataformas. Veja bem. Hoje em dia, é tudo bem melhor do que antes. Muito melhor. No passado, não se tinha o que tem nas plataformas hoje. Quando a gente embarcava, era simplesmente trabalhar, tomar o café da manhã, ou almoçar, se for trabalhar à noite, né? Tomar café da manhã, almoçar, à noite jantar e ir para o trabalho. Não tinha diversão, não tinha nada. Foi um momento muito difícil. Os anos 80, para o mundo do petróleo, foi muito difícil. Eu me lembro. Muito difícil. Eu peguei uma parte desse mas eu peguei. Aí, eu posso falar que eu sou grato a Deus porque acompanhei toda essa evolução tecnológica. Mas dificuldade para falar com a família. Meu Deus do céu. E eu não posso contar, porque é algo que aconteceu em 7 de setembro de 1980, não posso contar, um acidente que aconteceu, muito grave. Não posso contar isso de jeito nenhum. Não pode. Mas eu digo que ele falou, a comunicação é muito difícil na época. Comunicação. Porque quando saiu o acidente, foi comunicado pela TV Globo, né? Um acidente pela mídia, acidente na plataforma Petrobras, e falou o nome. E a pessoa sabia que eu estava lá. Imaginei minha família. Olha aí. Sem contato. Sem contato. Hoje em dia, né? Hoje em dia você tem
Hoje em dia você tem o Wi-Fi a bordo, você tem videogame, piscina. Tem até piscina, sauna, gente. Sauna. Tem plataforma, academia. Academia. Só tem um problema, avisa você, viu? Cuidado, porque eu tô aqui com um peso acima do normal. Tem um amigo, eu tenho um grupo no WhatsApp. É a comida. Tem um grupo no WhatsApp do pessoal que embarca comigo. Eu tô vendo o pessoal reclamar que o fulano lá, o colega, botou a quantidade excessiva de eucalipto na sauna. E as pessoas nem imaginam. Rapaz, eu tô entrando na sauna aqui, tá queimando o meu nariz, porque o fulano botou uma quantidade excessiva de eucalipto na sauna. Quando eu comecei a embarcar, não tinha nem academia. Mas o meu Hoje o pessoal reclama do eucalipto na sauna. Agora imagina meu tempo. Imagina meu tempo, lá atrás. Aí, agora tem que ser sincero com vocês. O que acontecia? Quando você estava no lugar, confinado, 14 dias longe da família, sem contato, se a pessoa não tiver realmente um nível, né, de uma experiência mesmo, de você ter um controle de vida, e infelizmente muitas pessoas, né, na época, não aguentavam trabalhar embarcado. Você tem que ter uma base. Tem uma base bem sólida mesmo. Tem que ter o seu psicológico. O seu psicológico tem que ser controle mental. Essa controle parte. mental. Inteligência emocional. Então, pense, você trabalha embarcado, você tem que ter um controle mental. Emocional. Você tem que estar preparado para tudo. É isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Ainda tem tempo ainda, né? Falar um pouco sobre isso, né? Que a minha experiência que eu passei exatamente com pessoas despreparadas. Eu vou começar a falar em uma. Uma foi que tinha um operador que trabalhava comigo e ele tinha muito medo de trabalhar embarcado. Já começava no helicóptero. Ele entrava no helicóptero no Macaé e já chegava tremendo. E queria segurar. E quando o helicóptero está sacudido, vai cair, gritar, já imagina, né? Aí eu falei, cara, você não pode trabalhar embarcado, meu irmão, entendeu? Ai, meu helicóptero. E não sei o quê. Relax. E quando chegava a bordo, então, ele tinha medo. Eu falei, cara, você não pode trabalhar embarcado. Você tá aqui por quê? Pelo dinheiro. Não, você tem que trabalhar seu psicológico, rapaz. Não tenha medo, não. Enfim, realmente, ele ficou tão assustado que teve uma ocasião, né? Que Só um minutinho. Olha como é que eu embarco no helicóptero. Olha para o mal, o helicóptero decolou. Quando o helicóptero decolou... Vai dormir. E ronca minha, viu? Então, nessa época o pessoal tinha medo. Mas as coisas foram melhorando, tudo isso. Então aconteceu que esse rapaz, tanto medo, não ter controle, aí chama eu, o pessoal da Petrobras e a Terra do RH, e aconselhamos ele, foi então para a Terra, né? Foi trabalhar lá em São Mateus, Espírito Santo. Então isso, você tem que ter controle. E outra, vou contar uma experiência fantástica, já em treinamento. Bom, minha carreira, eu fui auxiliar de produção, operador de produção, depois supervisor, durante muitos anos na Petrobras. É Coprod hoje, ele é Coprod, muitos anos na Petrobras. E isso você faz muitos amigos. Eu fui acompanhando toda a evolução tecnológica. Eu amo petróleo, eu amo saber eu amo geologia, eu amo a sísmica, eu amo realmente que eu sei que conhecer. Eu escrevi um livro que eu também não lancei ainda, chamado Poço ao Posto. 3 livros, né? Até um dia eu vou gravar, um dia eu vou lançar. É do Poço ao Posto. Então, como é que descobre petróleo? Eu falo sobre a história do petróleo todinho, né? Sobre as rochas tectônicas. Eu falo sobre tudo isso no livro, mas não lancei ainda. Mas eu falo isso nas minhas aulas, quando eu dou aula. Vamos lançar. Então, exatamente sobre isso, do poço ao posto. Imersão offshore. Imersão offshore. Quando começar o petróleo sair, até chegar aqui, chegar a virar gasolina, é um trabalho grande, é muito caro. Então, eu fui começar a trabalhar com treinamento. E um dos desafios grandes foi no lugar chamado Guiné Equatorial, perto da Nigéria. Lá você fala espanhol, mas o contrato é para dar aula em inglês. Guarde bem isso. E nesse momento, tinha um pessoal da empresa, também não posso falar o nome, né? Não posso falar o nome da empresa lá, que eu já havia trabalhado também, e treinar as pessoas que iam começar o processo de nacionalização. O que é isso? A empresa estrangeira contratou o navio deles, o petróleo é do país, da Guiné Equatorial, e só tinha estrangeiros, eles chamam de expatriado, né? Só de expatriado. Então, durante um certo tempo, ficou somente o expatriado, e a hora que começou o momento de colocar os nacionais para começar a assumir aos poucos. Existia um contrato, né? E eu fui convidado para Robson para treinar essas pessoas.
Aí, primeiro dia, me apresentei, my name is Carlos Maciel, aquela coisa toda, eu trabalho com petróleo há tantos anos, etc e tal, e cada um se apresente, aquela coisa, formalidade, treinamento, né, minha experiência. Aí eu fiz uma pergunta, quem tem medo de trabalhar no mar? Aí, Robson, 16 alunos. 16 Adivinha o que eles falaram? Que isso? Todo mundo, não levantou a mão, levantou as 2 mãos. Todo mundo. Que isso? Vocês têm medo? Tem. Vocês têm medo de trabalhar offshore? Temos. Medo, não temos pavor. Meu Deus. Mas por que vocês então se inscreveram? É porque não tem trabalho aqui na Guiné. É a única oportunidade. É a única oportunidade que nós temos. Mas nós vamos embarcar, mas vamos com medo. Eu falei, calma. Nós temos 3 semanas juntos. Eu vou mostrar as 3 semanas que trabalhar em offshore e muitas vezes é mais seguro do que você trabalhar em certos lugares. Ah, com certeza, em terra. Isso aí. Terra. Vou provar para vocês. Ele, duvido! Exatamente isso. Se você quer trabalhar offshore, eu digo para você, trabalhar offshore é uma das partes mais seguras. Mas como foi, Carlos Maciel, que você conseguiu convencer as pessoas? Primeiro, fui mostrando o que tinha que mostrar. E deixei quase por último o chamado do pulo do gato. Eu disse assim para ele assim, você sabe quanto custa um navio desse, pessoal, para construir? Eles falaram, não. Eu falei, são bilhões de dólares. Bilhões? Bilhões de dólares. Segundo, você acha que o navio... Quando você compra um carro caro, o que você faz? Ele, seguro. Ah, já começa por aí. Seguro. O navio desse tem seguradora. Seguro. E outra coisa, a seguradora vai bancar um navio desse. Ela vai... O que a seguradora quer quando segura seu carro? Garantias que você é habilitado, que você vai levar seu carro na oficina certa. Não é isso? Porque tudo isso... No mundo é fechou. As exigências são parte do contrato. Faz parte do contrato. Agora, a exigência de uma seguradora, você nem pode imaginar. É muito grande. Primeiro, equipe que trabalha especializada. Você tem que estar especializado. Exatamente. Qualificados para isso. Certificado para isso. Segundo, os equipamentos vão ser instalados, principalmente de detecção de fogo e detecção de gás, tem que ser os melhores no mercado. E certificado. Os equipamentos, os EPIs que vão usar, tem que estar tudo com seu CIA. Enfim. Certificados. Então, vocês acham que vão construir uma plataforma ou um navio para pegar fogo? Não. Eles vão exigir todos os testes necessários. Testar linhas, teste tanquidade. Tem que testar tudo. Então, antes de aquele navio que saiu, vamos supor, novo, saiu do estaleiro, novinho, com a planta toda nova, vocês acham que vão chegar simplesmente entregar na mão de alguém sem que a pessoa tenha treinamento? De jeito nenhum, não vai rolar. De forma alguma. Não vai rolar. Então, as pessoas têm que estar treinadas para isso. Exatamente. O gerente da plataforma tem que ser altamente capacitado, porque ele vai coordenar equipes, pessoas. Todos os profissionais precisam ser altamente qualificados. Até mesmo a hotelaria que vai fazer comida tem que estar qualificada. Certificada. Vocês estão entendendo? E eu falei para eles, então você acha que... Tudo é de qualidade, não é por acaso. Não é por acaso. Temos que... são exigências contratuais que não podem ser quebradas de forma alguma e a segurança de todo o projeto está envolvida naquele contrato. Então não é nada por acaso. Ah, você não tem lazer porque eles querem dar diversão. Não, porque o lazer é necessário para o momento de folga do funcionário. Então você trabalha 12 horas, né? Certo. E descansa 12 horas. No seu descanso, você precisa de saúde mental. Exatamente. Então necessita do seu lazer.
do seu futebol, da sua academia, da sua sauna, da sua TV, do seu videogame, né? PlayStation, né? Outro vídeo, não é Eu merchandising, nem não. sei esse negócio, não. Videogame e tal, Wi-Fi. Sim, sim. Então, são exigências atuais porque garantem a saúde mental e física do funcionário. Não é assim, porque tem diversão lá, não. Não, é necessário, reproduzir no navio, na plataforma, o ambiente que você tem fora o máximo possível. Exatamente. Contato com a sua família, chamadas de vídeo, cinema, né, com seus filhos, saúde para a família. Saúde. Entendeu? Então, todos esses assuntos nós iremos desenvolver no Imersão Offshore. Por exemplo, o Marcel falou de uma parte profissional importantíssima que até eu estou aprendendo. Mas a questão do relacionamento com a família. Isso. Né? Quando você passa 15 dias embarcado e às vezes a empresa, o seu projeto exige que você passe mais uma semana embarcado. Então nós temos aí 21, 22 dias embarcados, longe da família, longe do seu filho recém-nascido, da sua filha recém-nascida. Você acha que isso é fácil? Isso não é fácil. Você embarca, talvez a empresa exija que, pelo fato de não ter outro funcionário, a empresa solicita, não exige não, solicita que você fique mais um tempo embarcado. É possível você ficar um tempo embarcado? Nós iremos pagar o dobro. Nós iremos pagar o dobro para você. É você, rapaz, vai pagar o dobro, eu vou ficar mais 15 dias. Só que aí você fica 15 dias longe do seu filho, da sua filha recém-nascida. Então o Wi-Fi vai permitir fazer uma chamada de vídeo e nessa chamada de vídeo você vai ver o seu neném ali, o neném vai ver o papai, vai ver a mamãe ali na chamada de vídeo e vai conseguir um contato, que não é o contato que deveria ser, mas graças a Deus ameniza o seu sentimento, a sua ansiedade de trabalhar embarcado. Entende? Então, esse é um dos motivos em que determinadas facilidades são liberadas no meio offshore. Antes de embarcar, por exemplo, nós ficamos hospedados num hotel que, graças a Deus, todas as empresas que eu trabalhei são hotéis 4 estrelas, 5 estrelas. Tem outras empresas, né, que infelizmente não fornecem um hotel 4 estrelas. Nós merecemos, né? 2 estrelas, nós merecemos. Nós merecemos o melhor, né? Exatamente. Mas a maioria das empresas, né, vão oferecer um hotel 4 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas até, para que você fique 2 ou 3 dias se preparando para a logística do embarque. Então não é uma mordomia porque é mordomia. Não, estão dando mordomia. Não, não é isso. Está te dando condições psicológicas de você embarcar com a sua saúde mental updated. É isso. Porque tudo isso, né, que o Robson está falando, né, tem um estudo. A realidade, a Petrobras, né, eu digo assim, onde eu trabalhei muitos anos na Petrobras, ela foi preciso se adequar devido a muitas pessoas que não aguentaram, pediram demissão, algumas pessoas ficaram doentes no passado, e isso, a Petrobras teve que se adequar para isso. E hoje em dia, depois dos anos 90, que começou a Petrobras a entrar numa nova metodologia de trabalho, ela se preocupar mais, porque ela realmente, porque era assim o mundo todo. Não era só o Brasil, o mundo todo era assim, não tinha nada a bordo. E aí depois, com os acontecimentos, pessoas saindo, perdendo excelentes profissionais, porque não aguentava ficar fora de casa, que não aguentava a pressão de não ter nada, que só era comer, dormir, por isso que a pessoa fica um pouquinho gordinho, né? E tem uma estatística, a Petrobras também fez a estatística na época, de se a pessoa não tomar cuidado, a cada ano se engorda 1 quilo. Olha,
Já pensou? Não, isso foi pesquisado na época. Então, se a pessoa eu não... tenho testemunho sobre isso. Eu também tenho, mas não vou falar não, porque Deus me me livre. Posso até contar um pouquinho do testemunho Então, sobre exatamente, isso. engorda, pô, exatamente. Então, hoje tem academia, exatamente para isso, né? Aí começou a controlar. Hoje em dia você tem nutricionista. Vocês têm ainda borda, tem? Nutricionista, que vai balancear a comida, tudo isso Médico, agora, médico, enfermeiro, tudo isso aborda. Então, eu quero concluir aquela parte lá da guiné equatorial, falando para eles, né? E expliquei para eles, tá vendo aí? Então, ninguém vai construir uma unidade para explodir. Porque, além de perder a parte mais importante da empresa, que somos nós, né, os trabalhadores, né, é uma coisa terrível, né? Além de perder e depois perder centenas de milhões de dólares, seria que seja, né? E também o nome da empresa que vai para o espaço. Com certeza. Quando acontece acidente. Então, isso. Então, hoje em dia, a nossa preocupação... perde valor. Perde valor no mercado, tudo isso. Então, eles vão fazer de tudo para nos proporcionar a segurança necessária. Eu tenho muitas coisas sobre isso. E no final, né, eu fico assim feliz, né, gratificado, porque no final do último dia, e foi interessante, né? Meu voo era 2 da tarde e eu trabalhei até 11 da tarde. Até 11 da manhã, já correndo no hotel, pegar minha bolsa e ir para o aeroporto. E no final eu perguntei, bom, e agora? Lá em Seul. Não, isso foi em Coreia, foi lá na Guiné Equatorial. Na Guiné Equatorial. E aí, quando no último dia, e agora? Who's ready to go offshore? As mesmas 2 mãos que falaram que tinham medo, no final falaram, estou pronto para ir. I'm ready to go. É exatamente isso. Então, primeiro, você tem que conhecer o que você faz. Very good. Segundo, o treinamento. Aí eu estou me dedicando à minha vida nesses últimos anos, a partir de 2002 para cá. Uma vez ou outra eu embarco, fazer um trabalhinho ou outro, mas eu estou dedicando minha vida toda em treinamento. E eu estava falando até para o Rodrigo aqui, que é o rapaz aqui que está fazendo, né, essa gravação, falei para ele que é exatamente isso, né? Que o treinamento é a base de tudo. E vou simplesmente falar, existe uma pirâmide. Isso aí. No topo da pirâmide, no passado, a segurança vem em primeiro lugar. Treinamento em primeiro lugar. Safety first. Era alguns anos atrás. Aí, quando o mercado começou a evoluir financeiramente, pegaram esse treinamento, que era no topo da pirâmide, botaram para a base. O que aconteceu? Acidentes aumentaram. Oh, my God. Estatisticamente aumentaram. E hoje em dia as empresas, vendo isso, tiveram que se reorganizar. E hoje está voltando treinamento para o topo. Então, todo trabalho tem que ter treinamento. Sabe por quê? Já isso tudo vai ser mostrado, né, nesses 3 dias que falamos, a imersão profunda, né, deep immersion, né, quando falamos 3 dias deep no hotel, yes. falamos sobre tudo isso e principalmente sobre isso, né, porque na realidade é o seguinte, que quando você vê uma pessoa machucada, um companheiro teu ferido, não tem, aí o nível das pessoas, a moral das pessoas desce. E outra coisa importante, nós sabemos que as leis agora, graças a Deus, são bem severas em relação a tudo que você possa imaginar, principalmente no meio ambiente. Principalmente meio ambiente. Environment. Exatamente isso. Então é isso que nós queremos, né? Hoje, nessa imersão aqui, mostrar para vocês, criar essa, primeiramente, empatia, que vocês possam realmente gostar, como eu sou, estou com 67 anos de idade, ainda gosto muito do que faço, eu sou um entusiasta dessa tecnologia, e eu lembro que o pessoal me chama até hoje de dinossauro, não sei porquê, Robson, porque é a minha idade. Não. Bom velhinho. Bom velhinho, dinossauro. Bom velhinho. Porque então eu passei a gostar. E quando você gosta de algo, né, você faz com amor. Outra coisa importante, quando você vai fazendo aquilo por amor, você vai desenvolvendo coisas. Por exemplo, nunca imaginei, eu também sou mecânico, em desenvolver materiais para facilitar a operação. Não tinha obrigação nenhuma. Desenvolver materiais para facilitar a produção, o escoamento da produção. Exatamente. Olha só. Então, não estava no meu escopo. Eu era supervisor, para que eu fazer isso? Eu já podia pagar alguém, não. Então, por exemplo, eu lembro uma vez, nós temos que conhecer um pouco da física. Cheguei em um determinado setor, certa plataforma, também não vou falar o nome, e o pessoal tinha muita areia no separador. E a cada 2, 3 meses tinha que parar o separador e
limpar o separador. E como é que era feito? Afirmativo. E pegar, abrir o vaso, todo esse processo de segurança, tirar, inertizar, enfim, outra coisa. Também será falado isso, né, no nossa imersão dos 3 dias, entendeu? Falei sobre isso, né? Aí o pessoal vinha, abria a boca, visita o vaso, entrava um camarada lá dentro com a pá e tirando. Aí eu fiquei olhando aquilo, um dia inteiro para tirar aquilo. Que sofrimento. Contratava uma empresa para fazer aquilo. Eu falei, não é possível. Peraí. Vamos desenvolver uma coisa simples. Eu aprendi algo importante. Espera aí, eu conheço o Venturi. Vamos fazer um Venturi aqui. O que é Venturi? É simplesmente se colocar uma tubulação, coisa simples, mas com a saída e bota um jato d'água passando. Olha aquele só. jato d'água passando aqui assim vai fazer o quê? Vai arrastar aquela areia já vai cair num balde assim. Quando chega aquele tambor ali, passa outra ali. Ou seja, Olha. um trabalho de um dia inteiro até 2 dias. Em 2 horas, aquele separador estava totalmente sem areia. Tá vendo? Sabe por quê? Porque aquilo é mal que você está fazendo e facilitar a pessoa que está trabalhando. Era coisa cruel. Então é isso. Então, quando você ama o negócio, você quer trabalhar para o quê? Para melhorar. Não só... Lógico, eu era supervisor e ganhei tempo. Aquele equipamento que ficava um dia parado, eu só no mesmo dia botava a operação. A gente ganhava o quê? Aprimorar a operação. Aprimorar a operação. Então, isso, quando fazer qualquer, seja Tremendo, offshore ou em qualquer lugar, se dedica o máximo. Não seja simplesmente seja o profissional. Seja o profissional. Não aquele profissional, seja o profissional. Porque hoje o mercado mudou, Robson. As empresas estão procurando as pessoas que sabem fazer muitas coisas. Maravilha. Antigamente existia, né, aquele profissional, né, exatamente o especialista. Expert. E aquele expert ganhava dinheiro, Rodrigo, muito dinheiro. É. Um expert ganhava muito dinheiro porque só ele sabia fazer. Não, é até hoje. Deixa eu falar um detalhe. E tem isso até hoje. Exatamente. Existem pessoas que são especialistas, expert, num determinado assunto. Só aquela pessoa, só aquele técnico, só aquele engenheiro é especialista naquele determinado assunto. E é necessário ainda. É necessário. A empresa paga milhares de dólares para aquele profissional subir, fazer um serviço que às vezes é apertar um parafuso. Só que ele tem o curso para apertar aquele parafuso. Aí você fala assim, o técnico subiu para apertar um parafuso. Ele tem o curso... Ganha $500? Não, $500? $1.000? Não. $2.000? Não, negativo. Não, meu Deus Alguns do céu. embarcam com empresa Não, própria. a diária. Não, a diária. A diária, falando diária. Alguns embarcam com empresa própria para receber $50 mil, para receber $100 mil. Aí você fica assim, que isso? O cara embarcou, fez uma manutenção de 2 dias, é $100 mil o custo desse funcionário. E a empresa paga para ele $100 mil, $50 mil. E quanto a empresa não ganha? Exatamente. Porque se aquele processo parar, vai custar milhões para a empresa. Então, ela tem que pagar $100 mil, $200 mil para aquele funcionário resolver o problema que pode custar milhões. Uma outra situação que eu não vou citar nomes, né? Que eu vi, né? Participamos dessa situação, a equipe participou. Um ROV se perdeu. Desconectou do navio. Ficou perdido no fundo do mar. Quem tem tecnologia para resgatar aquele ROV? A embarcação tal da empresa tal. Faz contato. Aí vai... Vamos resgatar o ROV, trazê-lo de volta e entregar para vocês $3 milhões. Uma operação que durou 6 horas. Quer dizer, às vezes é melhor a pessoa pagar um profissional para aquele ROV não se desconectar $200 mil do que ter que pagar $3 milhões para um outro navio vir resgatar lá no fundo do mar, 3.000 metros de profundidade, o ROV.
É exatamente isso. Então, né? nós precisamos entender que o mundo offshore está Muito relacionado... complexo, né? Muito grande, né? Exatamente. Tem muitas ramificações, né? Não é só produção, perfuração, não. Você Não. tem a robótica, né? Eu vi. Você tem a parte de survey, você tem a parte de sísmica. É muito lindo. Gente, eu falo aqui, eu fico apaixonado. É coisa linda Eu me demais. apaixonei também por esse mundo. Por isso que nós queremos transferir para você esse conteúdo. O conteúdo que nós temos é muito grande em todos os aspectos para que nós possamos transferir para você. E, com certeza, esse curso vai fortalecer você em todas as áreas da sua vida profissional. Talvez você seja um engenheiro mecânico que trabalha em terra e Eletricista, não né? está satisfeito e gostaria de conseguir ascender na carreira profissional. Então, você encontrou agora a oportunidade de receber as informações necessárias para que isso aconteça. E como nós temos muitos amigos bem-sucedidos que nós ajudamos, nós queremos fazer isso por você também, tá bom? E pode ter certeza que você não vai nos agradecer, não. Você vai agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer o Imersão Offshore com pessoas competentes para compartilhar as informações mais preciosas, né, e precisas para a sua vida. Então, nós queremos agradecer. Gostaríamos que você comentasse no vídeo aqui abaixo. Gostaria que você fizesse contato conosco nas redes sociais, né? Carlos Maciel. É SJ Carlos Maciel ou CJ Maciel? CJ Maciel. Isso. Né? No seu Facebook? Exatamente. E no Instagram? É Carlos Maciel. Carlos Maciel. Então você vai nos encontrar nas redes sociais. No LinkedIn, Meu nome é né? Robson. No LinkedIn também. LinkedIn também. É Robson Berdeville. Eu sou o rádio operador. E você também me encontra nas redes sociais. Robson Berdeville. Então, Robson, como as pessoas conhecem, Berdeville. Bravo Eco Romeu, Delta Eco, Victor, Índia, Lima Lima Eco, Berdeville. E você vai encontrar nas redes sociais. Você pode fazer contato conosco e nós podemos começar a informar como nós vamos apresentar esse curso, em que data nós iremos apresentar esse curso ou esses cursos, inicialmente no Rio de Janeiro, em Macaé, para que você alcance o seu sucesso total profissional. Sucesso total. Então, as considerações finais do supervisor Carlos Maciel, por gentileza. Primeiramente, eu sei que nesse mundo, Robson, desde 1979 no mundo offshore, uma das coisas que mais me agrada, além de ter acompanhado toda a tecnologia, né? Desde que abrir válvula na mão, depois, hoje em dia, você tá na sala de controle, abrir e fechar a válvula lá no ponto 1, lá em Celadec, a PDEX daqui. Não, eu já agradeci a Deus porque a tecnologia chegou. E segundo, o mais importante de tudo, amigos. Conexões. 40 anos trabalhando, eu tenho certeza que muitos estarão vendo esse podcast, vendo exatamente esse vídeo, essa conversa com o Robson. E vocês. Tô nativo ainda, viu? Não parei não, viu? Tô nativo ainda. Eu não sei que parar não vou frear não. Firme e Porque forte. eu tentei parar um tempo, fiquei 2 anos fora, fiquei doente. Então tô aí, tô na área. Eu já estive em Singapura 2 vezes, buscar 2 navios lá, fazer comissionamento do navio. Depois que eu parei. Depois já fiquei 4 anos em Angola, um treinamento com a Sonangol, treinamento, estou vivo ainda. E depois, ano passado, foram 9 meses na Coreia do Sul com um projeto da Petrobras, que fiquei muito feliz novamente, né? Eu lembro que um amigo falou assim, você é o Maciel? Cara, você trabalhou na P8? Perdão, não podia falar, mas trabalhei sim. Então, quando você saiu da P8, eu entrei no teu lugar. Falei, cara, tu tá velho também.
Então é isso. Então são essas conexões que nós temos, exatamente que eu quero repassar para vocês, o que Deus me qualificou, me capacitou. E vocês que são meus amigos, estamos juntos. E eu vou contar com vocês também, viu? Vou ligar para vocês, viu? Quando o negócio começar a fluir, eu vou chamar vocês, viu? Um grande abraço e tenha certeza, lute, esforce-se, tenha bom ânimo, se dedique e estude que você vai vencer. Obrigado, Robson. Muito obrigado, Carlos Maciel. Obrigado você que está nos acompanhando. Gostaria que você divulgasse esse trabalho para todos os seus amigos que querem participar do mundo offshore, que querem embarcar, que querem desenvolver a sua carreira. Nós temos, como eu falei, conteúdo para ajudar você a ter ascensão em sua carreira e ser bem-sucedido, sucesso total na sua vida. Muito obrigado. Compartilhe, comente e convide pessoas para participar desse projeto tão maravilhoso que Deus colocou em nossas vidas. Juntos somos mais fortes. Juntos mais fortes.